Átila e Rose. Ela vai escapar do incêndio. Um casal cheio de truques. Vai tacar fogo na manta e ela tem que sair fora disso. Átila e Rose são casados há mais de 20 anos. Mágicos de profissão, os dois passam praticamente 24 horas juntos. Calma, Rose. Calma. Cuidado aqui no rosto, não. Aqui mais. Pode colocar mais aqui. Meu Deus do céu! Para! Ai! Que isso? Caramba, o que aconteceu, cara? Pelo amor de Deus. Fala sério. Meu Deus, macho. Ah, para, Cátila. Pô, para, não brinca assim não, cara. Pelo amor de Deus. Ah, para com isso, rapaz. Ai, meu Deus. Existem pessoas que chegam assim e perguntam assim, mas como vocês conseguem ficar 24 horas juntos, né? Pra gente é natural, é uma coisa que só tem a somar. Vocês sempre trabalharam juntos? Na verdade, eu conheci a Rose trabalhando, né? Eu voltando da Bahia, cheguei no escritório, eu vi, o carro estava tudo cheio de lantejoula, meu sócio veio buscar, eu falei, o que é isso aqui? Eu falei, não, foi uma atriz que a gente transportou aqui, a gente teve que fazer um evento correndo, e aí ela vai amanhã no escritório. Aí eu conheci a atriz, que era a Rose, estava lá, né? Foi amor à primeira vista? Foi interessante que quando ela saiu do escritório, eu falei, eu vou casar com essa menina. O casamento aconteceu pouco tempo depois e os problemas foram na bagagem. Na mágica é preciso total sintonia para que o show dê certo. Mas foi justamente após uma apresentação como essa que o Átila e a Rose perceberam que a sintonia que existia dentro do palco não existia fora dele. E eu não percebi essa falta de sintonia. Geralmente é assim, né? Foi até um amigo nosso, num hotel de lazer que a gente trabalhava, ele falou, Átila, você não acha que vocês estão fora de sintonia em alguma coisa, né? Assim, vocês parece que está faltando alguma coisa entre vocês, né? Eu falei, não, tá tudo em ordem, tá tudo normal. Aí eu cheguei isso bem no início do nosso casamento mesmo. Aí eu cheguei no quarto do hotel, ela estava deitada, falei, poxa, Rose, o seu Walter, que é um grande amigo nosso, falou que a gente não tá em sintonia, que a gente não sabe se dá tão bem, a gente tem um baita de um relacionamento, a gente se ama, tudo. E quando eu terminei de falar, ela já estava chorando, né? São momentos em que vão acontecendo coisas e o outro passa a não enxergar, não ter a cumplicidade suficiente para entender e sentir o teu sentimento. Átila decidia tudo sozinho e assim foram morar bem longe da cidade, como ele queria. Eu acredito que ela foi morar lá porque ela realmente, né, naquele momento, amava demais, né? Mas ela não estava bem ali. Tinha um monte de bicho, então parecia um sapinho, parecia um negócio, aquela coisa, aquilo para ela era complicado aqui. E você não teve coragem de repente, falar de cara pra ele? Não, assim, eu até achei que eu ia me adaptar. Mas assim, como eu nunca tinha, foi uma situação que nunca tinha ocorrido na minha vida, foi difícil se adaptar. Raposa, por exemplo, né? Mas não foi só com os bichos que Rose foi obrigada a se adaptar. Filho único, a família de Átila fazia questão de estar sempre presente na vida dos recém-casados. Quando a gente chegou, os meus pais chegaram junto com a gente para ficar com a gente lá na chácara, quer dizer, então, Na volta do lua de mel. para passar uns dias com a gente lá. Então assim, essa interferência foi uma interferência difícil. Rose passou a se sentir mal com a situação. Na época, chegou a emagrecer 15 quilos e entrou em depressão. Não tinha uma maturidade para impor o que eu queria, minha condição, né? Então, tinha medo de magoar ou falar alguma coisa que não deveria, criar uma situação, um clima ruim, eu não gosto de confusão. Então, assim, eu ficava muito quietinha. Então, isso daí foi fazendo mal para mim. Depois de algum tempo, ela começou a falar o que a incomodava, mas não adiantou muito. Vivia falando das coisas que vinham acontecendo. Ele via também as coisas que aconteciam lá dentro, situações, né, que aconteciam assim, e ele presenciava isso. Nós saímos para viajar, quando voltávamos, os pais deles sempre vinham lá, mas já tinham mudado todos os móveis de casa. Eu acho que eu era um cara egoísta, nesse sentido, porque eu estava vendo o meu lado só. Será que Átila e Rose conseguiram superar essa fase? Como a falta de cumplicidade pode minar a relação e apagar a chama que deve existir entre marido e mulher? Pois é, hoje nós vamos saber como funciona essa mágica aí chamada cumplicidade no amor. Cumplicidade é se dedicar realmente a uma pessoa quando você está feliz com ela. E vamos falar sobre uma cena muito comum hoje em dia. Filhos de vários relacionamentos. Como lidar com eles? Como evitar problemas entre eles? Eu vou aprender a ler, pai. Mas esse é um direito do primogênito, meu pai. E eu sou o primogênito.
Atenção, alunos, chiclete no lixo, porque nossa aula de hoje já começou. A Escola do Amor Inteligente já está no ar. Cumplicidade é uma palavra que a gente ouve muito falar. Os casais conversam muito. Tem que ter cumplicidade, falta cumplicidade no nosso relacionamento. Só que parece que as pessoas não entendem bem o significado dessa palavra. Olha só, então vamos entender aqui o que quer dizer cumplicidade no sentido de casal, tá? Antes de falar de casal, vamos entender um uso mais comum, mais tradicional da palavra cúmplice, que vem lá do mundo do crime. Você sabe, né? Quando uma pessoa comete um crime e tem um parceiro no crime, aquele parceiro é cúmplice. Mesmo se ele não praticar o crime, mas ele sabe do que o parceiro criminoso está fazendo, ele se torna cúmplice do parceiro. Ou seja, ele está junto com o parceiro na mesma situação. Estão ligados. Exatamente. Então, o sentido da palavra cumplicidade, ela vem da ideia de estar juntos, no mesmo pacote, misturado. É concordar mesmo quando você discorda. Às vezes você não está de acordo, não é exatamente como você faria aquilo, mas você, para preservar a união, colocar a união acima de tudo, você até concorda com o que o seu parceiro quer fazer. É como se vocês estivessem no mesmo barco. Exato. Né? Agora, o contrário disso é quando você não tem muita participação da vida do outro. Quando falta a participação, a cumplicidade. falta a cumplicidade, falta a participação. Você não sabe o que acontece na vida do seu marido, da sua esposa. Cada um puxa para o seu lado, né? Aquela visão egoísta, né? De você tem a sua carreira, ele tem a carreira dele e que se dane. Eu não tenho tempo para você, você também não tem tempo para mim. Quer dizer, é assim que muitos têm perdido a cumplicidade, separando-se, né? Com visão diferente, lugares diferentes. Os meus objetivos são mais importantes que os seus. Os meus sonhos prevalecem sobre os seus. Né? Não fazem esforço nenhum para manter a paz. Então, o importante não é a união entre o casal. O importante é estar certo. Então, eu estou certa. Não importa se a gente vai ficar brigado pro resto da semana. O importante é que eu fiz o meu papel de que eu estou certa. Eu tenho razão, né? Coloca a razão acima de viver em paz no casamento. Então, que é o que você mais vê, né? O que a gente mais vê nos casamentos hoje em dia é exatamente isso. Quer dizer, a cumplicidade está muito em falta. Exatamente. Então, quando isso começa a acontecer, não existe a cumplicidade no casal, isso pode transformar o casal em dois estranhos. Moram juntos, dividem o mesmo teto, mas vivem como estranhos, duas pessoas separadas, com vidas separadas ou paralelas. É o famoso casamento de aparências. Para resumir, eu queria que você olhasse bem essa imagem e você vai entender o que é cumplicidade. Olha só, veja aí, ele está irritado, claramente, com ela, né? Mas, apesar da sua irritação, ele estende o braço para cobri-la da chuva. Né? Quer dizer, assim é no relacionamento, assim é na cumplicidade. Você nem sempre gosta ou concorda, mas você se lembra que a união está acima de tudo. Né? E isso é cumplicidade. Falando sobre isso, nós vamos desenvolver mais esse tema. Nós temos aqui, como vocês acabaram de assistir, o casal de mágicos, Átila e Rose. Eles estão conosco aqui no palco da Escola do Amor. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem-vindos. Cristiane, prazer estar aqui com vocês. Prazer, obrigado por vir. Obrigada. Tá? Ok, não vai roubar meu relógio não, né? Não. Roubar quer dizer, quero dizer assim, no bom sentido. Fazer desaparecer, depois Isso. aparece no seu bolso. Você sabe que eu fiz muito isso no começo da nossa carreira, chama pickpocket, né? Roubar relógio, carteira e tal. Mas eu evoluí, melhorei bastante. Hoje eu já faço, mas devolvo. Tá certo, é interessante essa coisa de mágica. Mas vocês trabalham então juntos o tempo todo? O tempo todo. Mas no início, mesmo trabalhando juntos, não tinha cumplicidade. Não, como eu falei na matéria, eu acredito que eu era muito egoísta, né? Eu acho que eu queria transformar nela algo que eu deveria transformar em mim. E quando esse amigo tocou no ponto, e quando eu falei com ela, começou a chorar, eu percebi que algo realmente estava errado. E aí eu percebi que a gente precisava conversar, e aquilo que eu queria transformar nela, para que a gente continuasse juntos, eu tinha que transformar aqui dentro, primeiro. Agora, é bom, né, que você conseguiu ver, enxergar isso, porque muitos casais não enxergam isso.
Eles pensam, a outra não está reclamando, a esposa não está reclamando, o marido não está reclamando, então, não preciso mudar nada, não preciso fazer nada a respeito, né? E, às vezes, a outra pessoa já cansou de dar sinais de que não está bem, né? E ele não enxergou nada daqueles sinais, isso é típico do homem, né? E aí ela simplesmente desiste, né? Ela simplesmente desiste. Muitas mulheres desistem de tentar, então elas se acostumam com aquela vida. A Rose, por exemplo, só se abriu porque você veio falar, né? você tocou no assunto. Um amigo, porque ela falava comigo, ela mostrava algumas coisas, mas para dentro de mim eu não entendia. Eu falei, puxa vida, tá tudo bem, né? Aqui tá tudo bem, estou num lugar que eu sempre fiquei, eu sempre gosto, e não me incomodava com os sentimentos dela. Tava bom para você. Tava bom para mim, né? Verdade. E isso foi fundamental para a gente se entender e estar junto 24 horas por dia, né? Aí é que está um ponto interessante que você tocou agora, que o homem, geralmente, ele só ouve de outro homem ou de outra pessoa. Quando a mulher fala, ele, geralmente é ruído, é barulho. Ele não está muito prestando atenção. Ele fica no ran-ran, né? No ran-ran. Ela não sabe o que ela está falando, eu vou enrolar ela, daqui a pouquinho ela esquece. Só que ela não esquece. Ela não esquece. E ela acaba indo embora, né? Isso que é pior. Exato. Né? Isso que é pior. A coisa fica cozinhando ali debaixo dos panos. Mas, então, como na profissão de vocês, como mágicos, ilusionistas, vocês têm que, imagino, se comunicar até com os olhos, com gestos, né? Vocês têm que entender o que o outro está pensando. A gente se entende numa piscadinha de olho, assim, num olhar, a gente já conseguiu esse ponto, assim, né? E vocês têm que praticar isso, tiveram que praticar, imagino, muito, combinar, enfim, conhecer bem o outro. Acho que é convivência mesmo, né? E eu acredito que até o nosso show hoje tem mais calor, né? Assim, eu acho que as pessoas sentem aquela energia que talvez não sentia, né? Tem como fingir a cumplicidade, né? Ela é bem aparente, não somente para quem está, né, na cumplicidade, mas também para quem não está. Porque as pessoas conseguem captar a cumplicidade de um casal. Interessante que vocês passavam 24 horas, Passamos. Mas desde o início, né, do casamento. Desde o início do casamento. 24 horas juntos, trabalham juntos, mesmo trabalho. E mesmo assim foram perdendo o contato um com o outro. Como é que isso pode acontecer? Como é que foi, Rose, no caso? Para você? Eu acredito que são nas pequenas coisas. Quando um relacionamento acaba, ele fala, acabou por esse motivo. Eu acredito que não. Eu acho que é uma somatória de acontecimentos. Então, assim, ia se perdendo no sentido assim, você vai perdendo aquela empolgação de se doar. Porque você se doa e não sente aquela cumplicidade da pessoa, daquela compreensão. Então, é onde eu senti que foi se perdendo, né? Até o próprio cérebro joga contra a gente nisso, né? Que o cérebro, uma vez que ele determina as coisas, ele até para economizar energia, ele deixa de ver certas coisas. Então, a gente está convivendo junto, de repente o cérebro já amortiza certas coisas e não deixa a gente enxergar. Entra no piloto automático. Entra no piloto. Gente, tá vendo? Os homens estão falando que é o cérebro. Não são eles. Mas é uma questão mesmo que ele faz isso. Cérebro não é assim. Não é. É o cérebro do homem. São vários neurônios, é complicado. E é por isso que tem que se fazer um esforço consciente para cuidar do relacionamento. Exatamente. Não pode deixar o casamento entrar no piloto automático. Exatamente. Excelente exemplo que você deu agora, Átila. Lembra do exemplo que nós demos no início sobre o crime, quando um faz o crime e tem ali o cúmplice? Aquela pessoa que é cúmplice, ela entende a outra. Ela está no mesmo barco. Ela pode não ter feito alguma coisa em relação àquele crime, mas ela está no mesmo barco com aquela pessoa, porque ela sabe o que aconteceu. E não no outro barco querendo atacar. Apontando aquele defeito, né? Jogando a pessoa para baixo por causa daquela maneira, às vezes, diferente de ser. Agora, Átila e Rose, uma coisa interessante, aquela conversa que mudou tudo para vocês lá naquele hotel, né? Foi um retiro, algo assim, um lugar afastado. Nós trabalhávamos nesse hotel, a gente fazia shows nas temporadas nesse hotel, né? Certo. Vocês, então, ali tiveram uma conversa que saiu da rotina, daquele piloto automático. Deu uma batida e você teve que pegar o controle e fazer alguma coisa a respeito do relacionamento. É algo importante, porque nós fazemos algo semelhante todos os anos na Escola do Amor. A Escola do Amor promove algo chamado a Caminhada do Amor, que a gente diz para o casal, vocês vão tirar uma manhã, uma tarde e vão para um parque e nós damos as perguntas que eles têm que perguntar, coisas que os casais nunca conversam. Porque conversa, por exemplo, especialmente no trabalho, a gente conversa sobre trabalho, o que você vai fazer hoje, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sobre o relacionamento não há conversa.
Então, essa caminhada do amor, como às vezes sair de uma rotina, leva o casal a parar e meditar. Poxa, como é que a gente está indo? Como que eu estou sendo como marido? Como que eu estou sendo como esposa? Quão satisfeita está minha esposa comigo? E vice-versa, né? É imprescindível o casal ter essa conversa de tempo em tempo. Exatamente. Foi muito interessante que a gente adotou um método diário para que isso acontecesse no nosso dia a dia. Nós casamos todos os dias, simbolicamente. Nós trocamos alianças todos os dias. Então, de manhã, a gente tira para dormir a aliança e uma simbologia, né, que já existe há tanto tempo. Você me aceita hoje como marido seu, para a eternidade? Tem algum problema? Tá tudo certo? Vamos casar? Vamos. Puxa, a gente casa então. Na hora de dormir ou quando acorda? Não, quando acorda. Porque a gente agora tem porque quando acorda é mais difícil, né? A gente tá mais... É verdade. Então, vocês casaram já... Vocês casam 365 dias por ano? Casamos. E é interessante, a gente foi fazer um trabalho em Macapá e nós falamos isso num jantar. E tem uma amiga nossa que casa todos os dias também. Que já legal. Adotou isso com ela. É uma ótima ideia. Pequenas gentilezas a gente adotou também, assim, abrir a porta do carro sempre, né? Trazer o café para ela que traz o café, mas tudo, de vez em quando apreciar. Tudo que nós fazemos é motivo de comemoração. Sim, Por exemplo, hoje nós estamos aqui, com certeza nós vamos comemorar. Vamos comemorar. Estamos com um amigo legal. O Eliseu, que é parceirão nosso, nós vamos comemorar junto com ele. Que legal. Né? A gente vai assistir agora, antes dele fazer, o Átila fazer o truque da corda, você vai assistir o que o povo fala com respeito à cumplicidade. Perceba como que as pessoas se enrolam e muitas não entendem o que quer dizer essa palavra. Vamos ver.